Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Fast Trades desse dia 23 de fevereiro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje. Temos o episódio terceiro, 13º, né? O aulão do alemão. Vamos já tirar o cenário gringo da frente, peraí. O cenário geral da frente, vamos já olhar, peraí. Vamos lá, então galera, ó, tô aqui, antes da gente avaliar a questão da continuidade, né, do aulão do alemão, cenários para trade, etc e tal. Estamos aqui com o nosso Fast Trades, nosso setup aqui montado, tudo certinho. O que a gente pode, né, olhar aqui no índice, né? O índice está seguindo a tendência. Até teve um seguidor que me perguntou, pô, o que você está achando desse candle? Eu falei, ó, marca as máximas da semana, né? Que era mais ou menos aqui, ó. Que era o candle aqui, ó. 114, deixa eu puxar bem para vocês poderem enxergar. 114,815 e eu não acho que vai romper, né? Acho que foi o Gustavo que escreveu. Eu falei, ó, eu não acho que vai romper, porque no jornal de ontem eu falei uma coisa, o mercado veio e puxou para cima. Quando isso acontece em geral, por exemplo, um candle que estava lá embaixo, de repente o mercado devolve, ele não é um bom sinal mesmo. Então, só que eu não vou adivinhar, né? Então eu imaginei que hoje a gente poderia ter tido um candle pequeno aqui em cima, meio quieto, ou um 180 que a gente chama, né? Que é o candle do Oliver Velez, que é aquele candle que você tem um candle positivo e você tem um candle negativo que cancela esse candle positivo. Foi isso que aconteceu com a gente no dia de hoje, beleza? Então a gente tem aqui esse candle cancelando aqui e aí eu continuo acreditando que o índice vai aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? Dos 112 mil, mais ou menos, esse fundinho aqui, ó, tá bom? Então, essa é a minha leitura para o índice, tá? Tem ajustes, bastante ajustes aqui nessa região aqui, ó, do 112, então eu acredito que é aqui que ele vai, é aqui que a gente acompanha para verificar se o mercado, ao bater no 112 aqui nessa região, ele defende e sobe, ou se ele continua em tendência de correção, tá bom? Sempre lembrando, olha aqui, sempre lembrando, nós estamos com um índice em queda, tá bom? Tá joia? Estão vendo aqui, ó? Sempre lembrando, nós estamos em tendência de queda, tá joia? Eu acredito que o índice só volta a querer brigar por novas posições de trade quando a média de 200 cruzar de 400 aqui, ó. Tá vendo essa média aqui, ó? Deixa eu dar um zoom para vocês poderem ver, tá aqui, ó. Tá vendo essa média aqui, ó? Essa média é de 200, nossa aqui, tá vendo? Ela é a única média que não passou de 400. Então eu acredito que enquanto ela não chegar aqui para dentro dessa região aqui, a gente não tem mudança da tendência do índice, é o que eu acho, tá bom? Aí você fala assim, mas por que você acha isso? Uma razão muito simples. Todas as médias cruzaram a média de 400, falta só a do anual, certo? Beleza? Então é isso que eu acredito que vai acontecer, vamos acompanhar. Aí eu acho que até bater aqui, né? Vamos ver como é que o mercado se comporta, daí a gente tenta traçar um cenário. Tá bom? Então é isso. Acredito que volta pelo menos para testar essa região de suporte que era resistência. Tá bom? Beleza? Esse é o índice. O WDO-FUT. WDO-FUT, bastante gente falando, pô, você falou do dólar e o dólar tá indo para baixo, barabá. Se acalma que eu vou explicar isso mais tarde. Mas de qualquer forma, tudo rosa, né? Tudo rosa, batendo para baixo. A hora que eu for falar sobre a minha leitura do dólar, para explicar do aulão, a gente entra nisso, tá bom? Então o dólar, por enquanto, nada a fazer, tá na região de suporte, os R$5 é uma barreira psicológica importante, vamos acompanhar isso, tá bom? Então esse é o primeiro ponto com relação ao dólar. O DI futuro,
O DI futuro fazendo teste aqui na região do ajuste, tudo certo por enquanto, nada para dizer, né? Ele tá azulzinho aqui ainda, né? Mas as médias estão bem próximas, tal, tá voltando a ter volume, vamos acompanhar. Por enquanto não mudou nada para mim, vamos aguardar o IGPM. O IGPM sai no final do mês e aí a gente consegue descobrir como que se a gente vai ter essa busca aqui embaixo ou não. Sempre lembrando, para mim ele está em região de resistência, a gente olha com isso com um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Então falamos dos 3 indicadores mais importantes para o nosso mercado, agora vamos olhar a gringa. Gringa, 10-year yield, fez um pivô de alta, está subindo, tá joia? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o dólar vai ganhar força, tá bom? Por que o dólar vai ganhar força? Porque se o título do governo americano fica mais caro, tá joia? Fica mais caro, você vai receber mais para ficar em dólar do que em outras moedas, proporcionalmente, tá joia? Então, se você olhar aqui no final do ano, quanto que estava os juros americanos? 1,32 aqui, o 10-year yield, certo? 1,32. Para quanto que ele já subiu? Ele já subiu para 2, então ele subiu quase 80%. Para uma economia madura como a americana, é muito. É muito. Então o dólar deve ganhar atração, nós vamos confirmar isso olhando os outros cenários, tá bom? TLT para baixo daí. Os ativos da gringa estão tudo batendo no fundo por causa disso, tá vendo? Tá joia? Estão tudo batendo no fundo, né? Movimento esperado. SP500 batendo no fundo, movimento esperado. E Nasdaq na média de 400 batendo forte, movimento também esperado, tá joia? Então temos aqui o derretimento da gringa, que a gente tem conversado com vocês há um bom tempo, para o cenário que a gente imaginava. E aí o euro perde, tá vendo? Então, se o euro vem para o fundo, isso quer dizer que ele está perdendo valor em relação a quem? Ao dólar. Se ele está perdendo valor em relação ao dólar, o real também irá perder, tá bom? O real também irá perder. Por quê? Porque o dólar não é sobre o Brasil. Eu estou cansado de falar disso, eu já falo disso faz tempo, mas toda vez que chega mínimas, as pessoas ficam ali batendo nisso. O brasileiro tem uma mania de torcida muito grande e tal. É assim, gente, você tem que saber o país em que você mora. A gente tem déficits fiscais gigantescos. Então, o que isso quer dizer? Déficit fiscal. O governo gasta mais do que arrecada. Aí você fala, e daí? E daí que como ele gasta mais do que ele arrecada, ele precisa pegar o dinheiro de quem? Da poupança privada, que é a sua e a minha. Que a gente já não guarda muito. O brasileiro não tem a cultura da poupança. Não é da nossa natureza. A gente é gastador como os americanos. Muito semelhante com os americanos. Então, o que acontece? Tá certo? O que acontece? Não é suficiente. A poupança brasileira não é suficiente para cobrir o governo e o endividamento privado, entenderam? Por quê? Por que você se endivida? Por que as empresas brasileiras se endividam? Para importar produtos do exterior. Então, como é que essa conta se fecha? Quando você consegue exportar bastante, tá certo? Você consegue manter, né, um balanço de pagamentos positivo, e esse balanço de pagamentos positivos resulta em fluxos de capitais externos, porque as empresas brasileiras vão trazer esse dinheiro para o Brasil. Pronto. Isso gera o que? A apreciação da nossa moeda. Nada disso está presente hoje. Vamos pensar. Commodities estão subindo ou estão caindo? Caindo. Certo? Se você olhar, por exemplo, para minério de ferro, caindo, proteína, caindo, soja, caindo, ok? Então a gente tem que ter ciência desse mundo que a gente vive, né? Esse é o nosso país, esse é o jeito que a nossa economia funciona. E aí o dólar index, pivô de alta, vai subir, tá certo?
Então, eu vou falar disso na hora que for explicar a questão do rompimento, etc e tal. Vocês vão entender isso com calma na hora que eu for falar agora sobre suportes e resistências. Bitcoin. Olha lá, também, tá joia? Muita gente falando que ia romper, que aqui era fundo, etc e tal. Volto a dizer, ó. Tá na dúvida? Tá na dúvida? Bota o gráfico de linha. Tá joia? Até o meu amigo Maurício Paixão me falou, pô, Emerson, avisa do Renko e tal, não sei o quê. Tivemos uma conversa fantástica sobre trade. O Maurício é um cara que pesquisa muito, vai atrás de várias coisas, várias alternativas, etc e tal. E realmente você pode utilizar o Renko, né? Tem o Renko 5R, tem várias formas de você utilizar, mas como aqui a ideia é fazer o mais simples possível, na dúvida, coloca o gráfico de linha. Ele não vai mentir para você, tá joia? E você vai conseguir entender exatamente o que está acontecendo com o preço, tá bom? Então, Bitcoin para baixo, Ethereum também, ó, fez uma tentativa de bater aqui na média de 9, tranquilo, porque eles sabem que vocês, todo mundo está olhando para ver se tem oportunidade de compra. Petróleo, né? Petróleo deixando um sinalzinho de topo aqui, ó, certo? Eu disse para vocês, não é eu que disse. Uma das coisas que eu mais faço é escutar traders. Não falando do dia a dia, porque trader falando do dia a dia só fala besteira. Mais ou menos, porque tem trader que não fica querendo falar de coisas que não tem importância. Mas eu gosto de escutar muito histórias sobre trade. E eu, num dos livros, o Market Wizards, eu não me lembro qual deles, tem uma entrevista e o cara fala assim, todo mundo achando que o petróleo ia explodir com a invasão americana, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, para defender o Kuwait e tal, né, guerra contra o Iraque, não sei o quê. Pô, assim que teve a invasão, o preço subiu e na sequência despencou. Eu me lembrava dessa história, eu não lembro quem foi o trader que falou isso, mas eu me lembrava dessa história e dito e feito, procurei na internet, postei no Instagram, vão dar uma olhada lá, não tem relação. Por quê? Porque na verdade o mercado já sabia que isso ia acontecer, certo? Então o mercado foi puxando o preço para cima e o mercado antecipa. Essa é a maior dificuldade com todo mundo que opera, é não perceber que eu e você, a gente não sabe das coisas. Você acha realmente que este movimento aqui, ó, essa perna gigante aqui, certo? Você acha que os grandes produtores de petróleo, né, a China, ou consumidores como a China, né, os Estados Unidos, a Rússia, enfim, a Arábia Saudita, todos com grande quantidade de investimento em inteligência, etc e tal, esses caras não sabiam que a Rússia iria tomar alguma medida em relação à Ucrânia, certo? E você não acha que eles foram lá e puxaram o preço para cima e aí todo mundo começou a pensar que agora vai subir ainda mais, e aí você vê que está deixando falha em cima de falha. Por quê? Porque não tem jeito, né? Porque se é óbvio, o mercado faz o inverso, tá joia? Se é óbvio, o mercado faz o inverso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não estou dizendo que não vai subir, não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo que esses silogismos, esses raciocínios que são baseados em coisas que você não consegue verificar empiricamente. Então, o dólar, o petróleo vai subir porque vai ter uma guerra com a Rússia, e a Rússia é produtora de petróleo, logo vai ter problema e o petróleo vai ficar rarear e logo vai subir. A gente não sabe. Certo? A gente não sabe. A gente pode até fazer esse raciocínio para se sentir especial, como eu sempre falo, mas do ponto de vista do preço a gente não sabe. E a gente tem sempre que olhar para aquilo que eu sempre falo para vocês. No topo é onde os preços despencam. No fundo é onde os preços defendem.
Então, né? Onde está o petróleo? O petróleo está no topo. Então, se eu for fazer qualquer análise sobre investimento hoje, considerando trade, essas coisas todas, o que eu tenho que considerar? O que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar que eu estou numa região de topo e que, portanto, movimento de 100% para cima, 20% para cima, 10% para cima é muito menos relevante para o grande player do que o movimento para baixo. O movimento para baixo é muito mais relevante, porque ele já está no topo. Ele puxou o petróleo de lá de baixo, ó, de lá de baixo até aqui. Você realmente acredita que a tendência é de alta? Sendo que o petróleo é o último ativo de todas as commodities a fazer a recuperação de preço, ele é a última. Então é óbvio que ele vai terminar por último, mas ele vai terminar, porque se todas as outras commodities corrigiram, por que o petróleo não vai corrigir? Tá joia? E eu, enfim, sobre a guerra, assim, uma coisa que eu acho fantástico o pessoal da Faria Lima não sabe nem escolher presidente da República. Não estou falando sobre Bolsonaro, sobre nada disso, eu estou falando assim, esses caras não sabem nem o que é voto, porque se soubessem seriam candidatos, certo? Esses caras, o entendimento deles sobre política é totalmente baseado na leitura fria e pouco realista de pesquisa, certo? Eu me lembro que tinha uma pesquisa na época do Lula, do Bolsonaro, do Lula, e tinha lá uma distribuição da pesquisa da XP, etc e tal, não sei o que, e daí eu me lembro que o William Vac tinha um negócio lá que ele falava tal, e eu acompanhei, porque eu queria ouvir a opinião dele e tal. E daí eu provoquei o William, falei, tá evidente aqui, né, que sem o Lula, com o Lula, não tem vitória do Bolsonaro. Com o Lula não tem vitória do Bolsonaro como se imaginava, certo? E ao fim e ao cabo, quem decide a eleição é o Lula. Nossa, ele ficou puto, fechou a cara, falou, eu não acho isso não, pá, não sei o quê, brabá. Passa 4 anos, quem é o líder na pesquisa? O Lula. Estou falando que é porque eu sei melhor que os outros? Não. Eu sou melhor que o William Vac? Não. Mas os analistas, de uma maneira geral, têm uma paixão pela sua própria opinião, que é um negócio assustador. Então, ninguém efetivamente está preocupado em entender os fenômenos. As pessoas querem saber qual é o resultado. E isso é uma bobeira. Isso é uma bobeira. Então, eu olho para a gente querendo falar qual que é o endgame dos Estados Unidos, querendo sacar o que vai... Gente, isso é pretensão. A gente não sabe qual é o endgame da maior potência do mundo. A gente não sabe. A gente pode desenhar cenários idiotas, porque a gente não tem nada para comprovar o que a gente está falando, que podem ser desde... posso pirar, posso falar besteiras aqui e não vai ter relevância nenhuma. Eu vou falar assim para vocês, olha, isso é porque o Biden quer vingar a Hillary, que perdeu a presidência por causa da máquina da Rússia que aí levou o Trump para a presidência e fudeu os Clinton. E agora, por causa disso, ele vai para cima para tirar o Putin do poder e não sei o quê. Eu tenho alguma informação crível para falar que isso é verdade. Até trader bom, hein, mano? Até nego dizendo que o governo americano está fazendo isso para dar uma folga pro BC americano. Pô, tá de brincadeira, né, meu? Tá de brincadeira, entendeu? Por quê? Porque em vez de cuidar do preço, a galera fica tentando criar narrativas. E a gente não tá na oficina de roteiro, entendeu? A gente tá lendo preço. Ninguém tá aqui em oficina de roteiro para ficar criando histórias, certo? Agora todo mundo quer criar histórias, quer criar contextos, etc e tal. Então cuidado com essas coisas, tá bom? Essas coisas básicas, em geral, são equivocadas.
O ouro, né, subindo forte, tá, né, não tá numa região aqui de resistência, então não tem muito o que você fazer. A ideia é ver o que acontece depois desse teste da resistência. Quem comprou ali no teste médio de 200, parabéns, passou batido, porque é isso. Às vezes, gravar só duas vezes por semana prejudica um pouco isso. Às vezes eu não consigo pegar movimentos aí pra gente falar. E o minério de ferro descendo, o EWZ chegou a abrir em alta e está devolvendo tudo, né? China para baixo também e Emerging Markets batendo forte para baixo. Olha essa barra aqui, isso aqui é ETF das economias emergentes, sinal muito ruim, tá bom? Então, feito esses primeiros 20 minutos, vamos lá olhar o nosso Profit Chart. Estamos aqui no limpo, vamos lá, vou pegar o dólar, que é o que mais chama a atenção da galera. A galera tem falado bastante sobre o dólar. Então, o que a gente tinha feito na semana que passou? Né? No domingo, eu tinha vindo aqui, eu tinha pegado essa resistência aqui, esse suporte, marcado esse suporte do dólar. Tinha marcado esse aqui também, ó. Tá joia? E aí eu falei assim para vocês, e marquei as resistências, né? Não vou marcar as resistências, muitas, porque a gente já tá com um movimento aqui de queda forte e tal, certo? Perfeito? Perfeito. Então, o que acontece? Primeira coisa, vamos lembrar o que eu falei? Deixa eu só puxar aqui, ó. Deixa eu... Eu tinha dito o seguinte, então eu tô aqui com o que a gente conversou na aula passada. Então, que eu falei? Olha, quem compra e vende de maneira profissional, né? Porque seu volume de negócio de maneira profissional, quando chega em região de suporte e resistência, certo? Né? Compra e vende nessas regiões porque seu volume não permite que ele saia em um único ponto do gráfico. Então, eu expliquei que ele considera o peso da sua saída da sua posição e que isso é feito porque ele não quer que seja destruído o peso. O Google falando. O Google falando. Ele evita que o peso da operação dele estrague o preço, certo? Perfeito? Né? E eu também expliquei, deixa eu limpar aqui, eu também expliquei que isso são regiões de trade, né? Regiões, né? Que você tem que começar a acompanhar com calma. E aí eu disse o seguinte, quando a gente foi fazer a coisa na prática. O que eu disse aqui? Ó? Tempo gráfico semanal. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que esperar uma semana. Então, que evidente, por exemplo, vamos ter, por exemplo, o índice. O índice bateu na resistência e já está sangrando na semana. Mas a técnica, gente, isso é muito importante, muito importante. Vou até deixar em branco aqui. Ó. A técnica não é milagrosa. Ela é orientadora. Então, por exemplo, a técnica no índice funcionou. Resistência falhou. Certo? Não teve rompimento, o índice está fechando coisa. Beleza? Beleza. A técnica funcionou é importante. Funcionou antes do fechamento da semana. Então nós já vamos ter um candle de resistência, falso rompimento da resistência, para a gente olhar. A semana não terminou, faltam 2 dias, mas neste momento, o índice está seguindo a técnica. Já o dólar, não. Então, o que você tem que perceber, você e eu?
você tem que perceber que isso não é um santo graal, ele é orientador. Então, se você tivesse, por exemplo, vendido no índice, certo? Vendido no índice. Por quê? Porque daí no índice você tinha sinais claros, você tinha falhas, né? Falhas gigantes, né? Aqueles candles de falha que eu vou mostrar. Você tinha já o movimento que tinha falhado na semana passada, então você podia já fazer a venda no índice se você quisesse, mas com o risco de que daria errado, certo? Que daria errado. Tanto é que ontem teve um repique, etc e tal. Já no dólar você não teve nenhum sinal desse, então você tem que o quê? Você tem que esperar. Tem que esperar. Mas, por exemplo, assim, se alguém falar para mim, pô, o dólar, Emerson, dá para continuar vendido no dólar? Não, por quê? Porque ele está em região de suporte, é isso, certo? É isso. Então, é importante isso, muito importante. Qual é o time frame da sua análise? É semanal? É semanal? Então, você precisa de uma semana. Não tem o que fazer. Então, eu não falei para vocês que o candle é do semanal? Então, é do semanal, tem que esperar a semana. Então, aí, a partir disso, a gente vai ter o que a gente chama de candle de referência. Tanto no dólar como no índice, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, beleza? Então, vamos lá. Limpar aqui. Tá joia? Tirar isso aqui. Tirei. Então, tempo gráfico semanal, certo? Vamos lá olhar? Então, ó, tô aqui. Então, tô no semanal, deixa eu pôr no semanal, né? Não estava no semanal, deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no semanal, ó. Belezinha, ó. Pronto, perdão, viu, galera? No semanal. Então, o que ele fez aqui no semanal? Ele bateu bem neste candle aqui, ó. Este candle aqui, ó. Tá vendo esse candle aqui, ó? Deixa eu dar um zoom para vocês poderem ver, ó. Aonde que ele bateu? Ele bateu nessa mínima aqui, ó. Tá? Então, foi aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Tá joia? Tá vendo? Este foi o candle em que o dólar bateu. Qual vai ser o nosso candle de referência? Ah, e aí é importante, olha como os silogismos não valem nada. Como é que pode, certo? O dólar tá caindo e o índice tá caindo na semana. Eles não são contrários? Não é isso que todo mundo fala? Por isso que silogismos do tipo... Ah, se uma guerra acontecer, o petróleo sobe. Ah, se o dólar cair, o índice sobe. Certo? Ou se o índice cair, o dólar sobe, não vale. É mentira. Não tem nenhuma comprovação empírica. Por que não tem comprovação empírica? Porque você não sabe o que esses caras estão fazendo aqui. O cara pode estar enchendo o carrinho dele para comprar no preço mais baixo dos últimos tempos e uma última porrada dessa é fundamental para ele, por quê? Porque só nesse candle da semana ele está colocando no bolso 144 pontos mais barato do que no começo da semana anterior, no fim da semana anterior. Então isso é importante a gente entender, que a gente está em região. Então pronto. Então a gente já entendeu que o candle da semana que segurou foi esse aqui, ó, este aqui, certo? Que ele rompeu um pouco os suportes anteriores, mas ainda tinha esse suporte aqui, ó. É seguro dizer que isso aqui provavelmente é um dos candles com maior volume, ou próximo dos maiores volumes. Vamos olhar, vamos pegar aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Volume, quantidade. Coloquei aqui. Volume, quantidade. Certo? Ó. Estamos aqui, ó. É que depois tem uma explosão de volume, mas considerando os anteriores, este candle é o candle de maior volume, tá vendo? Tá vendo? Ó, este candle é o candle de maior volume, ó. Tá vendo? É que depois o dólar passa a ter volumes absurdos, mas considerando antes, então você tem que olhar antes, né? Não pode olhar depois. Depois a mágica tá feita, né? Mas se você pegar aqui, ó,
o que você tem aqui? Ó, um volume maior do que os outros volumes, certo? Olha lá. Um volume bem forte. Então, esse era o candle de maior volume. Foi neste candle que o dólar voltou. Vamos para cá? Certo? Foi neste candle que o dólar voltou. Como é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos esperar a semana acabar. Você vai marcar este candle da semana. Então, na sexta-feira, você vai marcar esse candle. Você vem aqui, ó, pega o ferramenta de Fibonacci aqui, o preço, vem aqui, ó, puxa aqui, marca ele inteiro, candle inteiro, e faz aquilo que eu sempre faço para vocês, sempre falo para vocês fazerem. Marca aqui, ó, 50%. Pronto. Simples, bem simples, bem simples. Tá aqui. Esse aqui virou seu candle de referência no dólar, porque este é o candle do rompimento. Não é o candle de rompimento? Esse é o candle de rompimento. Ele rompeu todos esses candles aqui, ele rompeu, certo? Ele está tentando romper esse aqui, que é o de maior volume antes dele. Só que olha que legal, ele não tem tanto volume. Por quê? Porque o volume foi acumulado anteriormente. Então, é muito comum isso, é o que eu falo para vocês. O volume, ele não acontece no rompimento. Ele acontece antes. Tá vendo como tá comprovando a tese? Olha aqui, ó. Ó. Tá joia? Então, o que a gente faz a partir de agora? A gente olha para o dólar e a gente sabe que qualquer pullback, até qualquer alta, tá bom? Até 5,081 não gera compra no dólar. Não gera compra no dólar. É um movimento para poder, de repente, vender para ir para baixo. Para buscar aqui. Certo? Então, na próxima semana, a gente vai olhar esse candle aqui. Por exemplo, se até sexta-feira ele fechar acima de 0,5076, opa, aí ficou bom. Porque daí ele volta no dia seguinte, na semana seguinte. Vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que o dólar venha e feche assim, ó, com opa, porcaria. Aqui, pronto, deixa eu limpar aqui. Ele fecha com um paviozinho assim, ó. Um paviozinho e aí ele fecha assim, certo? Assim, ó. Beleza? Um candle assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Certo? Vamos lá que ele faça isso. Excelente. Por quê? Porque daí no dia, para quem quer comprar dólar, você pega, acompanha na semana que vem, provavelmente vem um pavio para testar essa região aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui que tá ficando perto. Vem aqui um pavio para testar essa região, porque ele vai tentar abrir aqui para testar, e aí ele começa um movimento de alta. Um candle aqui do semanal, que é o primeiro, o feio. Um candle do semanal, que ele vem aqui e abre aqui. Feio de novo, hein? Vamos fazer direito? Vamos. Ó, então ele vem aqui, né? Vamos imaginar que ele abra assim. Ele fecha assim, com uma defesa. A partir de amanhã ele defenda. Aí o que ele faz? A partir disso, ele faz um candle aqui. Deixa eu fazer direito. Faz um candle aqui com um paviozinho, porque ele vem até aqui embaixo testar durante a semana que vem e fecha acima. Se isso acontecer, fechar acima dos 50,76, quer dizer que ele vai subir. Se ele fechar, se ele ficar aqui e na terceira semana vier para baixo, aí o dólar vem para baixo e você vai ter um trade de rompimento do suporte. Então, o que isso quer dizer para você? Quer dizer para você que este candle passa a ser o candle de referência, tá certo? Do seu trade no dólar a partir de agora. Então, todo mundo me pergunta, como é que você acerta topos e fundos tanto assim? Porque eu faço isso. Eu marco o candle de referência, eu não me importo com o que acontece na semana em que eu estou olhando, certo? Eu não estava na região de suporte? Estava. Então, como eu estava na região de suporte, eu tinha que deixar o preço falar. O preço veio e bateu. Isso aqui é um candle muito forte. Ele vai chamar uma negação, porque ele está numa região de suporte. Então, o que eu vejo a partir disso? Eu traço esse cenário e falo, pronto, tenho um candle de rompimento. Este candle de rompimento passa a ser meu candle de referência para a semana. E daí eu já sei que, se for para o dólar subir, ele vai subir pelo menos até aqui. Ó, tá vendo? Até aqui.
Talvez até uma metadinha, assim, ó. Ó. Pega aqui, ó. Até aqui, ó. Tá vendo? Se for pro dólar cair, ele vai vir assim, ó. E pronto. Acabou. Pronto, já desenhei meu cenário. Já desenhei meu cenário. Então, eu já sei que acima de 50,76 é alta para as próximas semanas. Abaixo de 50,76, ele testa o fundo, que é 4,995. Certo? Certo? E que abaixo de 4,995 vai ter 4,913, 4,832 e assim por diante. Porque eu vou me pautar por esse candle de rompimento aqui. Não uso média, não uso nada nesse momento. Por quê? Porque eu estou olhando um rompimento, porque a média vai demorar para me falar se vai subir, se não vai subir, se está num bom ponto, se não está num bom ponto, tá joia? Então, isso é o jeito que você usa para analisar rompimentos, tá joia? É isso. Simples assim. Simples assim. Então, você, nessa semana, você não tinha compra, lembra? Eu falei, ó, não tem compra, tem que esperar. Por quê? Porque o Malu não deu sinal, tá certo? Por isso que você não pode ficar comprando. Semana passada, um monte de gente, pô, compra no dólar. Eu falei, não compra dólar não compra dólar. Ele fica quieto. Olha aqui, ele foi pro chão, tá aqui. Só que até o Malu virar sinal, quando tá caído bastante, o que acontece? Acontece isso aqui, ó, quando tá caindo bastante, quer ver, ó? Deixa eu achar um que deu tendência aqui, ó, por exemplo, ó. Ele vem e não, isso aqui não é um bom exemplo. Queria um exemplo melhor. Enfim, não vai ter aqui, eu acho que não vai ter aqui. Aqui, pronto, aqui, achei, ó. Aqui, pronto, achei, ó. Tá vendo? Tava no fundo, aí ele vai virando, não é muito o que eu queria. Não é muito o que eu queria. Não achei. Ah, esse aqui, pode ser esse aqui. Então, pode acontecer o seguinte, ele vai, anda, vira o primeiro sinal, e aí depois ele ainda devolve. Por quê? Porque a média vai te atrapalhar, ela demora para dar a resposta. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que usar essas regiões que eu disse. Você pega, usa essas regiões, e aí você já sabe que, poxa, se defender, quando a gente começa a pensar em compra no dólar, acima dos 50,76. Se perder 4,995 na semana, por quê, gente? Por que eu estou insistindo na semana? Olha quantas semanas durou a queda do dólar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o dólar tem tendência. Se você pegar o movimento do dólar, tá joia? Para a partir deste candle que está desenhando aqui, você vai ter semanas de trade. Entendeu? Você vai ter semanas de trade. Você pode daí comprar um contratinho de dólar, ficar num swing trade e etc, etc. Então usa isso, tá bom? Muito importante usar isso, usar o candle de referência. Então qual que é o candle? Eu vou limpar aqui tudo, Qual que é o candle de referência seu? O candle de referência é o que faz o rompimento. Por que o anterior não era? Porque ele não tinha rompido ainda. O que é rompimento para mim? Abrir e fechar abaixo da região do suporte ou da resistência. Tá aqui, ó. Ele fez isso. Então agora você usa ele como sua referência. Como eu disse, pega aqui, marca a metade dele, certo? Marca a metade dele, pronto. Marcou a metade dele. E aí a gente já sabe, pronto. Acima dessa metade, nas próximas semanas, é compra. Abaixo dessa metade, tem o teste do fundo, que é importante, mas perdendo o fundo novamente, é o quê? Vai buscar onde? Vai buscar aqui, ó. Vai buscar o 4,399. Claro, vai em linha reta? Não, vai ter briga, tem médias no caminho, tem um monte de coisa, mas você tem que olhar aqui para o candle do rompimento. É só isso. Olha para esse candle do rompimento e relaxa. Tá joia? E importante você saber disso, que é o quê? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Tá? Não, deixa eu pegar o índice. Vamos lá no índice, ó. Índice. Ó, índice. Olha aqui o índice. Certo? Vou limpar aqui. O índice é um exemplo clássico. Vou limpar aqui, ó. Marcar o índice. Qual que era o candle? Esse aqui, ó. Esse era o candle do rompimento. Tá vendo?
Por que eu falei que o índice já tinha um sinal? Porque ele já tinha deixado esse candle de falha aqui, ó, de que essa alta estava devolvendo, que foi o vídeo que eu fiz no domingo. O dólar não tinha deixado isso claro ainda, tá bom? Então o que acontece aqui? Você vem aqui, marca aqui, ó, marcou a metade do índice. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele nem foi lá. Ele nem foi lá. Tá certo? Ele nem foi lá. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o índice pode potencialmente ir buscar o quê? O 110. Mas vai em linha reta? Não, não vai em linha reta. Né? Não vai em linha reta. Ele vai pegar aqui, ó. Né? Ele vai aqui, ele vai pegar o quê? Vai buscar aqui o 112,438. Que é o fundo aqui da resistência aqui, que é da resistência não, desse suporte aqui, e aí ele vai encontrar essa região toda como resistência, como suporte, porque eram resistências que foram rompidas, né, depois desses testes todos. Então, a partir disso, o que a gente sabe? O índice abaixo de 115,614 é para baixo, e foi o que aconteceu. Você vai fazer a mesma coisa no dólar. Então, por isso que quando as pessoas falam para mim, o índice vai lá testar, não sei o quê, eu falava, gente, eu não acho que vai fazer isso. Eu acho que tem que esperar para ver. É evidente que o mercado não é, como eu disse, a técnica não é o santo graal, tá certo? Não existe santo graal, mas ela te orienta. Então, poxa, eu bato aqui o olho e falo 115,614, não tocou nessa semana, game over. Game over. Pode acontecer de ter um candle amanhã que vai lá, vai para cima, busca tudo? Lógico que pode. Pode tudo no mercado. Mas eu me oriento a partir disso. Eu vejo, 115,614 não voltando lá, vai lá buscar o quê? A região dos suportes e resistências anteriores, que é ali a região do 112, que eu tinha marcado antes de fazer isso para vocês, e o 110. Pronto. Pronto, eu não precisei me preocupar com as médias, eu não me preocupei com a tendência. Por quê? Porque a tendência de alta me diria que não teria queda, porque pô, estava azul, pô, não tem o que falar, certo? Então, por isso que, para a gente fechar, por isso que quando você estiver em regiões de suporte e resistência, certo? Qual é a coisa mais importante? O próprio suporte e resistência. Depois, volume, certo? No índice teve volume antecedente. Candle do semanal atual e anterior. Candle do semanal atual e anterior. Certo? E eu ainda falei para vocês, eu dou muita atenção ao atual. Por quê? Porque é ele que vai decidir. Porque se ele vai romper mesmo, né? Esse aqui era o candle de rompimento do índice. Se este candle aqui fosse lá e cobrisse esse candle de rompimento, o que queria dizer? Esse candle de rompimento era falso. Né, de perda era falso e o índice ia subir. Pronto, acabou. Certo? Mas você tem que fazer isso com um candle semanal em regiões de suporte e resistência. Vou pegar um ativo para a gente desenhar isso juntos e daí acabar essa nossa aula de hoje, beleza? Deixa eu pegar aqui. Ó, PET 4. Favorito da galera aí, ó, PET 4, certo? PET 4 tá azul, certo? PET 4 tá azul, subindo 4% na semana. Este é um candle que está tentando tocar este candle aqui, que é o candle de rompimento, ó, tá vendo? Que é, por sinal, o candle de maior volume, tá vendo? Ó, é o candle de maior volume. Então, o que eu vou fazer a partir deste movimento aqui de Petrobras, certo? Porque ela está em região de topo. Eu venho aqui, eu vou marcar ela aqui, vou marcar a mínima, vou marcar aqui, belezinha. Vou vir aqui, né? Espera fechar, espera na sexta-feira. Por que eu estou marcando este candle? Porque este é o candle do rompimento. Se este candle aqui, na semana que vem, certo? Na semana que vem, se ele ficar nessa região, se ele romper para cima, vai subir Petrobras, não pense em venda. Agora, se ele não fizer isso, é venda em Petrobras, certo? Então, daí eu venho aqui, eu marco aqui, ó, tiro, pronto. Então, eu já sei que Petrobras, a partir da semana que vem, perdendo 33,85, é game over. É game over. Por quê? Porque daí ela vai vir para quanto? Ela vai vir aqui, ó.
para essa região aqui dos 31,25, etc e tal. Então, você olha o candle do rompimento, e decide com base nele. Tá bom? Beleza? É isso, tá? Espero ter ajudado vocês, tá bom? Usem isso sempre e lembrem-se, isso não é para você fazer posicionado no papel, posicionado no dólar e torcendo. Isso é para você fazer aquele trade de tendência sensacional daquele ativo que está no fundo, como o dólar, aquele ativo que está no topo, como a Petrobras, aquele ativo que estava no topo, como o índice. Por quê? Porque daí você consegue ter um trade mais longo, entendeu? Só que para isso você precisa ter paciência. Você não pode olhar no diário, você não pode olhar nos 60 minutos, nos 240, ficar perguntando, e aí, karma, beleza? Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Expliquei aqui com o Petrobras, espero ter esclarecido tudo isso para vocês. Eu volto no domingo para falar da imersão com a imersão e também dar o review do mercado para vocês, tá bom? Muito obrigado, valeu. Espero ter ajudado vocês na jornada. Tudo que tá aqui, a coloração da Malu, se você quiser pôr a coloração do volume também, você pode pôr, que esse aqui, ó. Perdão, gente, ó. Que é esse aqui, ó. Tudo isso, essa coloração aqui, ó, tá disponível aqui no canal do YouTube. Você vai lá, tem minutos sistemáticos lá, em que eu explico dicas do Profit, como é que você faz para colocar o nosso setup e tudo mais, tá bom? Beleza? Muito obrigado, valeu, bons trades para todos vocês, fui, um abraço, tchau!